Amém. Mateus capítulo 28, dando prosseguimento e agora finalizando então o livro de Mateus, a nossa leitura pública. Graças a Deus por isso, mais um livro completo da Bíblia, com muita alegria esse dia. Diz assim o texto de Mateus capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Muito bem, então só até esse pedaço aqui, o que chama a atenção é aquilo que nós comentamos no domingo passado, ou quarta-feira passada, né? Como que, ou foi no domingo, não lembro, que eles, com medo, né? Aqueles que crucificaram a Jesus, tinham medo de que Jesus tinha dito que ressuscitaria no terceiro dia. E eles ficaram com medo de roubarem o corpo de Jesus lá e por isso se espalhar a notícia dizendo que ele tinha ressuscitado e tal. Colocaram então lá a guarda, né? E justamente essa guarda, por não ser uma guarda cristã, né? Homens não cristãos guardando o corpo de Jesus, torna o relato em si plenamente verdadeiro, até para quem não crê, porque eu não precisaria dos guardas para crer, eu creria mesmo que não tivesse guardas, mas para aquele que não crê, fica muito difícil você argumentar que não houve a ressurreição, porque tinham pessoas guardando o túmulo, e essas pessoas que não criam, estavam ali para impedir que o corpo fosse roubado, viram o anjo, viram tudo acontecendo, e ficaram lá atônitos, né? Vamos dizer assim. O texto diz que eles ficaram muito assombrados, né? Com medo do anjo, de tudo que eles viram, ficaram como mortos. Então, olha que interessante, se fosse só as duas Marias que tivessem saído correndo e anunciado, ressuscitou e tal, os fariseus, os mestres, os líderes iam dizer o quê? Roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Mas agora eles tinham que lidar com os seguranças, né? Tinham que lidar com os seguranças. Esse é o poder de Deus. No texto, quando a gente leu, no 27, né? A gente falava de como Satanás ele planeja as coisas, mas ele não tem nenhuma noção do que de fato acontece, mas Deus tem. Então ele usa o plano do próprio Satanás, dos servos de Satanás, para trazer ainda mais poder e evidência à sua própria palavra, que muitas vezes a gente fica com muito medo, isso aí, o sujeito fez macumba para mim, o outro fez aquilo outro, e no entanto, Deus demonstra aqui que usa até as obras daqueles que não são filhos de Deus, obras de pessoas que não creem em Deus, para dar ainda mais glória a Ele mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o anjo mandou, né, elas irem, no verso 7, e no verso 8, então elas vão. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-la a seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então aqui Jesus ressuscitou, mas foi só o Espírito. Não, foi literalmente, porque inclusive tinha pés que poderiam ser abraçados.
né? Elas foram lá e agarraram os seus pés. Então Jesus disse-lhes, e é curioso, porque esse corpo de Jesus não é um corpo qualquer, né? Ele era tocável, ele comeu, né? Comeu depois de ter ressuscitado, comeu peixe, e mesmo assim ele desaparecia, né? Apareceu do nada, desaparecia. É um corpo diferente, ao qual, creio eu, nós receberemos um corpo semelhante quando ressuscitarmos com ele. Só para ter um vislumbre do que Deus tem para nós, né? Que a gente fica, poxa, nosso corpo cansa. Eu hoje fiquei muito tempo sentado lá no chão de concreto, doeu tudo para levantar. Agora, Jesus está demonstrando que o corpo que a gente receberá, ele não só não cansa, ele é especial, né? Ele tem ele é glorificado, é a palavra certa. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, então aqueles guardas, né, que estavam lá, ficaram como mortos, temerosos, assombrados, foram lá anunciar o que aconteceu, né? Porque, afinal de contas, eu não tenho certeza, né? Mas imagino que alguma punição eles deveriam sofrer, né? O corpo saiu, o que aconteceu? Vocês estavam ali para proteger, então eles deviam estar com medo do anjo, com medo de tudo, né? Dos sacerdotes, de quem foi que contratou eles, medo de todo mundo. Então lá foram eles, né? Chegando à cidade, anunciaram os principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então olha, vou terminar aqui, né? E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até os dias de hoje. E quando diz até os dias de hoje, vale ressaltar que até os dias de hoje mesmo, que até hoje tem um rabino, Rabino Ventura, se não me engano, que ele falou exatamente isso, que o corpo de Jesus foi roubado, que até hoje, que eles foram lá, tiraram, até hoje, você vê como a palavra de Deus é perfeita. E o diabo, ele é assim, né? Primeiro ele maquina, ele fez o plano, botou lá os seguranças, o plano era violência, né? Botar força bruta, não deu certo, e aí como é que ele faz? Com manipulações, mentiras e dinheiro. A maioria das pessoas que atentam contra o povo de Deus, ainda hoje, assim o fazem por interesses financeiros. São os pastores que pregam um falso evangelho, porque isso dá dinheiro. São pessoas que se vendem, que fazem esquemas, que agem por trás de outras pessoas, tudo em busca de dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Obra de Satanás. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, aqui é curioso. Esses discípulos estão salvos, né? São pessoas que, com certeza, vão para o céu, né? E, no entanto, eles duvidaram. Eles duvidaram. Tem muita gente que fala isso, poxa, mas se você é crente, você duvidou, então a sua fé, olha, será que você é crente mesmo? Irmãos, até os discípulos duvidaram. Esses homens andaram com Jesus, viram Jesus ressuscitando pessoas, andando sobre as águas, fazendo multiplicação de pães, mandando Pedro pescar o dinheiro na boca do peixe. Eles viram tudo isso, curando cegos, e mesmo assim duvidaram. Imagina eu e você. De vez em quando a gente vai ter dúvida mesmo. Pô, será que é isso mesmo? Será que a palavra de Deus está dizendo isso mesmo? As palavras de Deus estão escritas, está aqui na sua frente. E às vezes você lê e fica na dúvida. Poxa, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu não devo fazer isso mesmo? É assim mesmo, irmãos. Isso não tem nada a ver com a nossa falta de fé.
tem a ver com a nossa falta de conhecimento, como é o caso deles ali. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando eles pararam para ouvir Jesus, não tem mais relato de dúvida, tem? Ninguém fala mais nada, não tem mais dúvida, acabou, não tem, eles pararam para dar ouvidos a Jesus, acabou as dúvidas. E é assim que deve ser também. Quando a gente tem algo que está escrito na Bíblia e esse algo nos confronta, fica com o que está escrito. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não só ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele nos deu uma missão, que é ir e pregar e evangelizar, batizar e ensinar as pessoas. E também nos deu uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Que errais por não saber as Escrituras, que você estava falando. E um outro destaque é Jesus Cristo falando que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, glorificado, ele tem absolutamente todo o poder que ele já tinha antes de vir como homem, novamente. Amém. Todo o poder. É verdade, nem me atentei. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E é curioso que ele vai dizer: olha, eu estou convosco até a consumação do mundo, até acabar tudo. A consumação do mundo é a destruição completa da terra para a reconstrução dos novos céus e novas terras. E ele está dizendo: e eu que vou estar convosco durante todo esse tempo, tenho todo o poder no céu e na terra. Não é só aqui entre vós, não é só no céu, é no céu e na terra. Todo o poder. Isso quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser? Qualquer coisa que ele quiser. Ele tem todo o poder, ele não tem meio poder. Realmente. Amém por isso. E que o Senhor Jesus, então, receba de nós mais essa leitura, encerrando o capítulo 28 de Mateus.